A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e estarão assistindo muito em breve essa chamada aqui no nosso canal do YouTube, amém? Como falei mais cedo, que iria passar a lição na íntegra, ou pelo menos uma boa parte dela, né? No nosso canal do YouTube, assim eu estou fazendo, tá? Nós estamos na nossa 8ª lição, né? Neste dia de hoje, 24 de maio de 2020, neste dia de domingo, né? Desde já agradecendo a iniciativa daqueles que irão compartilhar, irão assistir, irão curtir, né? Para que mais vidas sejam alcançadas através dessa mensagem da Escola Bíblica Dominical que daremos início nesse momento. Mas antes de entrar no tema da lição e no textuário, vamos fazer uma oração, né? Em agradecimento ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma lição, né? Por mais um dia de livramento, de saúde, de comida na mesa, de bênçãos, né? Vamos orar. Pai, graças te dou, Senhor, por este dia, por este momento, por esta oportunidade, Pai. Que o Senhor venha abençoar muitas vidas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar muitas famílias, Senhor, através dessa mensagem. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, Senhor. Vai abençoando, Senhor, que o Teu Espírito Santo se faça presente aqui e com os ouvintes. E que a Tua mensagem venha a ser divulgada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha a convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E que venha consolar os corações, Senhor. Que venha exortar, que venha usar e que venha nos encher, Senhor, do Teu Espírito, de um modo geral. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nosso tema de hoje, da lição de número 8, a qual eu falei, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? O nosso textuário está lá em Efésios capítulo 2 e versículo 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Amém. Nós basicamente iremos falar um pouco em 3 pilares, que diz explicitar, que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo. E o segundo ponto é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E terceiro, fazer uma reflexão de um modo geral, né? Que somos templo do Espírito Santo. Amém? Antes de mais nada, irmão, eu queria começar lendo alguns versículos, né? Falando da pedra fundamental, a pedra de esquina, que é a pedra principal, que é Cristo. E me veio à memória um versículo, ou alguns versículos muito importantes, quando Jesus estava com os discípulos, e ele perguntou para os discípulos: quem é que o povo diz que sou eu, ou que eu sou, né? É lá no capítulo 16 e a partir do versículo 13. Só que eu vou ler a partir do 14, né? Quando Jesus perguntou: e o que diz ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele: e vós? Jesus perguntando para os seus apóstolos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Aqui fala da pedra, né? A pedra fundamental que é Cristo, uma afirmação que o apóstolo Pedro fez naquele momento, né? Dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né?
E sobre aquela afirmação Jesus falou, sobre essa pedra, ou seja, sobre essa afirmação. Eu vou edificar a minha igreja. E nem o mal ou a porta do inferno não vão prevalecer sobre ela. Mas eu quero me reter só sobre a pedra, né? A pedra que é a base, que é Cristo. Cristo é a base da nossa vida, né? Cristo é a base do nosso viver, né? É sobre esta base, sobre essa pedra de esquina, que numa construção, para quem conhece, tem muitos irmãos aí que podem falar com mais propriedade do que eu sobre construção, tem muitos pedreiros aí, construtores, engenheiros. Todos eles são sabedores que a pedra de esquina, como é falado, é uma pedra principal onde vai nortear todo o edifício, vai se fundamentar todos os edifícios, né? É o fundamento, vai ser a base de todos os edifícios, ou de edifício, de uma construção de uma casa, ou o que seja. Sempre terá uma pedra lá para nortear, né? Para parametrizar uma construção, podendo falar nesse termo. Então, para nós cristãos que acreditamos em Cristo Jesus, que Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e lhe foi dado todo o poder que está acima de tudo e de todos os príncipes e reis, né? Para nós que cremos assim, dessa forma, Ele é a base de toda a igreja. E o testemunho dos apóstolos, como cita aqui no tema da lição, esse testemunho que os apóstolos tiveram, os apóstolos foram protagonistas nesse testemunho. Por quê? Porque eles estavam presentes desde o seu nascimento, claro. Lembrando que ele passou a conhecer esses apóstolos, passou a ser seguidor de Jesus Cristo após o seu ministério, mas ele estava na mesma época de quando Jesus nasceu, virou adolescente, adulto, com 30 anos, começou o seu ministério e aí chamou esses apóstolos, né, para participar do seu ministério, para ser seguidor do mestre, né? Então eles são testemunhas oculares desses fatos, desses acontecimentos, né? Então é em cima dessa base que é Cristo, o alicerce dessa base que é Cristo, são o testemunho dos profetas. E esse testemunho nada mais é falando de Cristo, dos acontecimentos que se teve na época de Cristo. E após a sua morte e ressurreição e assunção para os céus, ele deixou um recado que na verdade é um ide. E disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E foi o que os apóstolos fizeram. Ficaram em Jerusalém até que do alto foram revestidos de poder e daí saíram para anunciar a Cristo, né? É esse onde está, esse testemunho que o Carlson fala, é esse o pilar, é o alicerce dessa base que é Cristo. Esse alicerce foi a testemunha ocular deles, né? o da igreja primitiva, que estavam em todos os momentos que Cristo passou no sofrimento, a sua morte e ressurreição e assunção ao céu. Então é baseado nesse testemunho e pela fé, eu falei pela manhã no culto de estudo da palavra, que tudo isso é pela fé, porque a gente não estava naquele momento, né? Os apóstolos estavam, né? Com exceção de alguns apóstolos famosos, que é conhecido como apóstolo do Senhor, né? Que alguns dizem que é até um apóstolo adotado, que é Paulo, mas que efetivamente conheceu a Cristo, né? Que Cristo se apresentou para ele porque ele estava perseguindo a igreja, e assim o chamou para anunciar o evangelho também, né? E assim ele se tornou um apóstolo, né? E um apóstolo bem conhecido, autor de diversas cartas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né? Tirando o apóstolo Paulo, que também teve um encontro com o Senhor, mas não estava naquele momento com Cristo lá, falando eu presencialmente, né? Com Cristo de forma corpórea. Os outros apóstolos que testificaram, todos eles escreveram falando sobre Cristo como essa pedra basilar, uma pedra que dá base de sustentação à igreja. Por isso, quando eu falo e repito que Cristo é o centro, falo de cristocentria, é porque é uma realidade. Nós cristãos temos Cristo como centro da igreja. É Ele que rege. A Bíblia nos fala, nos menciona que Ele é a cabeça e nós somos os seus membros. E se nós ficarmos bem ajustados, né, como um membro bem ajustado, tudo vai bem. Tudo corre de vento em popa, como eu costumo dizer. Tudo corre bem, porque Ele é o cabeça, é Ele que nos direciona. É Ele que nos dá a diretriz através da sua palavra.
e através do nosso conhecimento, não do nosso, digo, mas sim do Espírito Santo em nós, que nos fazemos ser conhecedores do seu Evangelho. Amém? Dando essa explicação, falando sobre Cristo, que é a base, né, a gente devemos também falar que no Antigo Testamento havia-se uma grande divisão, né, entre judeus e não judeus, conhecido como gentios, né? Todo aquele que não vem da linhagem de Israel, ele é gentil, né? Assim era classificado e até hoje, mas mais efetivamente antes. E Cristo veio para desfazer isso, né? Esta divisão. Ele veio para unir. Tanto é que quando ele morreu e ressuscitou, né, e fez o sacrifício maravilhoso pela vida de toda a humanidade, hoje não há judeu e nem grego. Todos somos um em Cristo Jesus. E hoje nós somos a igreja. Não há judeu, nem gentil, nem grego, nem troiano, nem de qualquer outra nacionalidade. Em Cristo Jesus somos só um povo, a igreja do Senhor, né? Aqui vai falar um pouco também na lição sobre isso, né? E que, como antigamente era essa divisão ferrenha, que até dava, se os irmãos for ler a história, for ler algumas passagens bíblicas, dava até dissensões e intrigas, porque o judeu ele queria exclusividade. Na verdade, ele tinha a exclusividade no templo que eles construíam, e outros povos não podiam entrar, né? Mas Cristo veio para desfazer essa divisão, né? Ele disse que veio cumprir a lei. E esses dogmas e essas leis cerimoniais, tudo isso foi desfeito com a sua morte na cruz. Como eu falei anteriormente, judeu, grego ou de qualquer nacionalidade, somos um em Cristo Jesus. Amém. E onde está esse fundamento? Este fundamento está fundado na doutrina dos apóstolos, né? E também no Antigo Testamento, que os profetas anunciavam que Cristo viria. O profeta Isaías, por exemplo, né? Lá no capítulo 9, né? Quando ele falou do nascimento de Jesus, né? Que um filho nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado e a potestade estava sobre seus ombros. E ele será chamado Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ali, segundo os historiadores, era cerca de mais ou menos 3.000 anos antes da vinda de Jesus, e já era falado sobre ele. Mas lá no livro do Gênesis, lá também, quando a mulher, da semente da mulher, a sua semente seria pisar a cabeça do diabo, ali estava falando de Cristo também. Isso lá no início, lá nos primeiros livros, no Pentateuco, escrito por Moisés. Já falava de Cristo. Então, historicamente, profeticamente e efetivamente, quando Jesus veio, tudo isso apontava e já falava sobre Cristo, né? E o fundamento era ele, ou é ele, né? Por isso que eu falei, ele é a pedra principal. Ele é o principal. E em meio a tudo isso, há um edifício espiritual. Aqui está citando também, né? Estou resumindo. Que edifício é esse? Quando você vê um edifício, dá-se a ideia de construção, né? De construir algo. E esse edifício espiritual, quando Cristo veio e morreu, ali deu início a toda uma construção espiritual, né? Onde o Espírito Santo vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem é convertido, né, que reconhece, dali começa a construção espiritual. Ele já não vai ser mais a mesma pessoa. Ele já não vai praticar as mesmas coisas. Está se construindo ali um caráter de Cristo. Já está sendo moldado aquela pessoa, aquele indivíduo. Assim como aconteceu com todos nós. Aí onde entra nessa construção a santificação, que ela será permanente. Ela só estará completa quando Cristo vier buscar a sua igreja, que aí nosso corpo vai ser transformado e a imperfeição que ainda tiver nele será desfeito. Ele será um corpo perfeito e glorioso e santo, porque lá no céu, para entrar lá, só entra santo. E não é meio santo, nem 1/4, nem 2/10, é santo por completo, né? Tem que ter na totalidade a santificação. Sem assim,
ninguém verá o Senhor, né? 12 e 14 de Hebreus, que diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é dentro dessa santificação, desse edifício espiritual, que há uma construção que, dia após dia, semanas após semanas, anos após anos, que o Senhor vai nos dando a oportunidade de vida aqui na terra, até a sua vinda para vir buscar a igreja, né? Esse edifício espiritual já vai sendo construído. E essa construção tem que ser permanente, né? É progressiva, porém permanente. Ela não pode parar em nenhum momento. Que se ela parar, a santificação parar, nós não vamos ver a Deus. Que a santificação tem que ser perfeita na sua totalidade. E ainda falar um pouco, vou pular aqui alguns tópicos, e vou falar sobre o fundamento dos apóstolos, né? Apóstolo é aquele que é enviado, né? Aqui tem um termozinho que é um termo grego. É usado para enviado ou mensageiro. Já não é mais discípulo. Discípulo é aquele que está do lado do mestre aprendendo. Ele agora é um apóstolo. Ou seja, é um mensageiro que vai levar boas novas da qual ele aprendeu com Cristo, que era o mestre que o ensinou, né? Esses apóstolos, eles estão fundamentados em tudo aquilo que eles viram e aprenderam. O que é que eu quero dizer com isso? Que antes que nós façamos qualquer coisa, nós temos que ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo. É sentar para aprender mesmo, falando no popular. É sentar para aprender. Porque se tu quer ensinar algum dia, tu tem primeiro que aprender. Não tem como tu ensinar o que tu não aprendeu. E assim os apóstolos podiam testemunhar, testificar e ensinar sobre aquele novo conceito de vida, né? Que muitos não conheciam nas cidades, nas regiões, nos países que eles chegavam para anunciar esse Cristo. Muitos países não sabiam quem era, muitas cidades não sabiam quem era esse Cristo. Os judeus estavam fundamentados, tinham seu conhecimento lá na lei do Antigo Testamento, lá nos livros do Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, né? Falando de um modo geral. Para outros povos que eram pagãos, eles conheciam sobre os seus deuses, né? Mas esse Cristo era novidade. E para anunciar esse Cristo, e para até ter um debate de ideias entre esse Cristo e as outras doutrinas, os apóstolos teriam que ter conhecimento. Eles aprenderam diretamente com o mestre, né? Os milagres, os ensinamentos das Escrituras, né? O mestre sentava para conversar no meio deles, para ensiná-los mesmo. Muitas vezes a Bíblia vai falar que Jesus estava dentro do templo ensinando, né? E respondendo. Ele era indagado por diversas perguntas e ele respondia todas elas. Então o Senhor Jesus ensinou. Então o Senhor Jesus ensinando para os discípulos, que agora eram apóstolos, que ia levar a mensagem, essa mensagem ela tinha base, e a base era Cristo. E ele, baseado nessa mensagem, é que ele anunciava esse Deus, né? Esse Deus que está acima de todos os deuses. Esse Deus que é mais poderoso do que qualquer Deus que se possa conhecer. Falando de idolatria, né? Deuses pagãos. Então, eles tiveram que aprender primeiro, para poder ensinar. Assim, aprendendo, eles tiveram fundamento. Foram fundamentados na palavra, com o mestre, para depois ir ensinar, né? E essa doutrina é interessante, que eu vou ler um trechinho aqui, que eu achei bem interessante, eu até grifei aqui, que diz o seguinte: o fundamento na igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinam, ou seja, as Escrituras, né? É isso que é interessante. O testemunho que eles dão não é dele próprio, né? Porque antes desse evangelho alcançar, assim como nós, ele tinha sua vida cotidiana. Uns eram pescadores, outros eram doutores, outros eram cobradores de impostos, né? O apóstolo Paulo era um exímio conhecedor da lei romana, e assim ele ia de frente como um general para abafar e dizimar mesmo, usando essa palavra, todo aquele que ia de encontro àquilo que eles entendiam e conheciam, que ele foi ensinado também. Então, assim, falando, quando os apóstolos eles ensinavam, ele não ensinava algo de si próprio, né?
Ele ensinava algo que ele aprendeu com o mestre. Então, esse fundamento a qual eu falei era de Cristo. Eles falavam de Cristo, né? Eles falavam, anunciavam a Cristo, né? E não deles próprios, né? Quando nós falamos aqui, quando nós usamos a Bíblia para falar sobre uma história, sobre este tema, nós não estamos falando nada que vem da nossa cabeça, que é algo que saiu da nossa cabeça sem nós termos pensado e estudado, né? E conhecido. É Cristo, é a palavra de Deus, que é Cristo falando para nós. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A cada dia, a cada momento ela se renova. Algo que eu li hoje, amanhã eu vou ler, ele tem uma conotação totalmente diferente. Tem uma tradução que era de uma forma para mim naquela época, naquela situação, e agora é outra. Com o mesmo versículo, o mesmo capítulo, o mesmo livro, né? Daquele mesmo texto que eu li. Então essa palavra se renova a cada manhã. Por quê? Porque nós somos tão privilegiados que nós temos o escritor, né? Que também é o autor e também é o tradutor, né? Em nenhum outro momento, nenhum outro livro, nós conseguimos que o autor ele traduza para nós. Livros históricos, geralmente, os seus autores já faleceram. Então, muitas vezes a gente lê de uma forma, mas essa interpretação é nossa. Mas esse autor não consegue, na sua essência, passar para nós do termo interpretativo do que ele queria realmente dizer. Com a Bíblia é diferente, né? O Espírito Santo interpreta para nós, porque ele é o escritor, né? Inspirou as pessoas para escrever, é o autor e também é o tradutor. É ele que traduz a Bíblia para nós. Então nós somos privilegiados, né? E é nessa doutrina e nesse testemunho que os apóstolos eles davam, né? Que cabe para nós também hoje em dia, né? Esse testemunho tem que ser fundamentado em Cristo. Ele é a pedra basilar. Quer dizer que é uma pedra que é a base do ensino, a base do nosso viver, do nosso caminhar é Cristo. Tem que ser Cristo. Se Cristo ficar fora do contexto, do texto e do contexto, nós queremos fazer algo invencionista e tirar Cristo, tirar Deus e o Espírito Santo de tudo que nós falamos e pregamos, é em vão. Porque Ele é o cabeça, Ele é a base, Ele é que está presente nos instruindo e nos ensinando a cada dia. Se a gente tira Ele do texto e do contexto, nossa pregação, nosso anúncio, nosso id fica sem sentido, porque o sentido está em Cristo. Ainda mais adiante, né, queria falar um pouquinho também sobre edificação. A gente vem falando já e fala aqui que somos edificados para a morada de Deus. Aí aquilo que eu falei lá atrás, um edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. É aquilo que eu falei antes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Aqui eu grifei. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, né? Nessa caminhada, se o salvo não estiver bem ajustado, né? Quando fala aqui um edifício bem ajustado, né? Que se o edifício não tiver uma amarração, não tiver um projeto que seja bem ajustado, esse edifício vai ruir, ele vai cair, vai desabar, né? E assim é a nossa fé, tem que estar bem ajustadinha em Cristo e Ele em nós. Porque se tiver pontas soltas ou tiver brechas nesse edifício, ele certamente vai ruir. Porque eu costumo dizer muito, né, usando sempre o versículo 13 e 10 de Apocalipse, que Deus é muito educado quando ele vai fazer um convite para alguém. Ele vai bater na porta. Ele vai convidar para ver se você e eu vai deixar ele entrar ou não. Mas quando é difícil, ele está com uma fissura e o inimigo ele vai entrar, vai estar com uma brecha, ele vai agir de duas formas, né? No passar dos anos ele tem se aperfeiçoado muito nesse quesito.
Antigamente ele entrava com tudo. Entrava, metia o pé e derrubava a porta. Em algumas outras situações atualmente, ele está entrando com um sapatinho de lã, eu costumo dizer. Ele é bem sutil e entra com sutileza. Quando você vê, ele passou a fissura e entrou, né? Por isso que o edifício tem que estar bem ajustado. E este ajuste tem que estar em Cristo. Tem que estar bem, as tramazinhas tem que estar bem costuradas. Tem que estar bem ajustado. Porque um edifício bem ajustado, algo bem construído, ele vai para a vida toda, vai de gerações em gerações, como falando de construção humana. E falando de construção espiritual, aquele edifício espiritual, ele vai até o fim da nossa vida ou até que Cristo volte e nos leve, né? Esse edifício, essa construção diária, né? Construção é diária, como eu falei há pouco sobre a santificação, é progressiva. É cada dia, a cada momento, a cada tempo, a cada época, a cada década, né? É uma construção evolutiva, né? Ela evolui, vai evoluindo, vai melhorando. É chamada melhoria contínua, que eu falo tanto, né? E esse edifício, ele estando bem ajustado, assim como eu citei outros exemplos, ele salta para a vida eterna, né? E um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor, iremos dar conta de tudo o que nós fizemos no nosso edifício, né? Seja de bem ou de mal, né? Nós daremos conta de tudo isso. Então cabe a nós, espiritualmente falando, fazer que cada vez nosso edifício cresça e nós, nesse crescimento, nós cheguemos a cada dia mais próximos do Senhor, né? Porque Deus é Espírito, eu citei de manhã. Deus é Espírito e a Bíblia diz que importa que todos aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, né? E esse edifício é espiritual, porque a transformação e a renovação e tudo mais começa de dentro para fora, né? Começa lá no nosso íntimo, lá no nosso homem invisível lá, né? Isso aqui, como eu posso dizer, a nossa forma corpórea é só a forma de expressão daquilo que está lá de dentro, né? Ele só traduz aquilo que está lá dentro, né? Uma certa feita Jesus disse que as intenções e os maus pensamentos provêm do coração, é lá do que está lá dentro e não fora. Fora simplesmente é a capa que desabrocha, se é assim que eu posso usar essa palavra, né? Que expressa, arrumei a palavra melhor, que expressa aquilo que está dentro de nós. E aqui me chamou a atenção falando que esse edifício espiritual é a morada do Altíssimo, né? É a morada do nosso Deus, né? Uma certa feita, o apóstolo Paulo disse que não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós, né? Que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, né? Nosso corpo, ele está falando da forma corpórea, e a habitação, ele fala da parte interior, né? Então, essa é a morada do Altíssimo. Nós passamos a ser a morada do Altíssimo a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, né? Que nós deixamos toda a bagagem do mundo de lado, né? Saímos do Egito, assim como o povo de Israel lá no passado saiu no livro do Êxodo, né? Saindo do Egito da escravidão para a liberdade. Hoje nós temos liberdade, porque o Altíssimo mora em nós. E hoje nós não somos mais escravos, e sim servos, né? É diferente as duas palavras. Se o irmão for pesquisar no dicionário, vai ver o que é o significado de escravo e o significado de servo, né? E hoje nós somos também livres. Antes nós éramos presos, né? Nós estávamos presos em nossos pecados e delitos, estávamos mortos. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos que nós éramos mortos em nossos pecados e delitos. E hoje, graças a Deus, que o Senhor, por misericórdia, nos encontrou, e hoje nós somos livres para o adorar, somos livres para o conhecer, somos livres para o glorificar, né? E somos livres para conhecer melhor a Deus, né? Para conhecer melhor a Deus não é só na Bíblia. A Bíblia a gente conhece sobre Deus. Conhecer a Deus na sua essência, além de espiritualmente, é nas suas experiências com Ele. Porque você só sabe de alguma coisa, alguma profissão ou algo, porque você adquiriu experiência naquilo, né?
No princípio há alguma dificuldade, mas daí você vai aperfeiçoando, vai conhecendo, vai estudando. E assim é com o nosso Deus. Cada momento que a gente adentra em conhecer e buscar conhecer ao Senhor, nós vamos tendo experiência com Ele. E experiência que leva para toda a nossa vida. Se surgir uma situação, você vai lembrar porque você já teve experiência. Ou se alguém conhecido, próximo de você, passou por aquela situação, você vai ter palavra para dar, porque você tem experiência naquilo. E assim deve ser a nossa experiência com o Altíssimo. Sempre em contato contínuo com Ele. Nunca deixar que seja quebrado esse elo, né? Que esse elo só é quebrado, nós nos afastamos de Deus por conta dos nossos pecados, né? Deus está sempre disposto a nos ajudar, né? Está sempre disposto, 24 horas. Ele não dorme, ele não descansa. E ele quer continuar fazendo morada nos nossos corações. Só depende de nós, né? Aqui tem uma expressãozinha que aqui fala, ó, no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indica lugar de habitação permanente e comunhão íntima. Foi o que eu falei, né? É o local onde habita, né? Antigamente era o tabernáculo quando o povo se mudava, ficava um período num lugar e outro, desmontava e montava o tabernáculo, e lá dentro tinha a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, e lá no Santo dos Santos, irmão, para quem já leu, já estudou sobre isso, conhece, que tinha vários compartimentos, e o Santo dos Santos era onde a presença de Deus era mais forte, mais perene, porque era lá que ele se manifestava. E esse véu que dividia esse santo dos santos foi quebrado com a morte de Jesus Cristo. E hoje nós podemos ter dentro de nós, e não mais privilégio para alguns, de sacerdote ou sumo sacerdote. Além do mais, todos nós agora somos o mesmo povo, né? Onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, os seus membros bem ajustados. E essa glória, né? E essa contemplação da sua glória se estendeu a todas as pessoas. Não ficou mais restrito no tabernáculo nem no templo que foi construído pelo rei Salomão, né? E falando no rei Salomão, tem um versículo que eu até deixei marcado aqui, né? Que é capítulo 8 e versículo 26 de 1 Reis. É um texto bem interessante que diz o seguinte: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, versículo 27, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderia conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, ele quis dizer que nem ainda uma construção tão majestosa daquela, ou um tabernáculo, algo preparado pelo próprio Deus, que ele deu toda a diretriz para fazer, não poderia contê-lo, por conta da sua grandeza. A gente vê a sua grandeza nele habitar em todas as pessoas, de diferentes nações, de diferentes povos, milhares, milhões e até bilhões de pessoas que aceitarem a ele, ao verdadeiro Deus, ele habitará de imediato. Se converter, o Espírito Santo passa a habitar já. Então isso mostra que Deus não pode ser contido em um templo que era feito por mão de homens, né? Ali era um preparativo para este momento chegar. E este momento chegou. Hoje nós estamos pela graça, né? Que é favor imerecido, entre outras as coisas que essa palavra quer dizer. E pela graça e pela sua misericórdia, Deus está habitando em cada um que está aceitando a Jesus, que está participando deste culto de ensino da palavra, na lição bíblica aqui da escola dominical, né? E esse Deus, ele é um Deus tão grande que nem os céus, como aqui o livro de 1 Reis falou, que nem os céus, o profeta Salomão, desculpe, o rei Salomão orando a Deus, que ele disse que nem os céus dos céus, né, consegue conter esse Deus, que é tão grande. E tem um hino que é bem legal, que diz que ele é tão grande e é tão pequeno, que cabe dentro de cada um de nós. Nosso Deus, ele é multiforme, né? A sua multiforma de aparecer e de se mostrar para nós é que é impressionante até. E uma coisa
que eu acho interessante, que eu até citei de manhã, é que nossos olhos naturais, nós não conseguimos ver a esse Deus desta forma. Se nós formos olhar com o nosso pensamento natural, do homem natural, a gente não consegue desvendar o que é espiritual. Porque o que é espiritual só é desvendado para aquele que está em espírito, aquele que está na carne ou materialmente falando, olhos materiais. É impossível algumas coisas acontecerem, ou tudo acontecer olhando materialmente. E Deus age dentro do impossível, porque o impossível não pode conter, que Ele está acima dele. Não tem nada que é impossível para Ele. Por isso que esse Deus é tão grandão e é tão pequeno também, que cabe dentro dos nossos corações, né? E eu queria concluir, para encerrar, né, dizendo que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguem à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogadas. Amém? Com isso eu concluo dizendo que esse Deus, esse Cristo e o Espírito Santo, falando da Trindade, né, ele tem que ser exercitado a cada dia. Tem que mostrar para as pessoas que a pedra angular é Cristo, que a base é Cristo e que há o testemunho dos profetas que ocularmente viram e assim escreveram, né? E falar mais sobre esse Deus, falar mais sobre Cristo, falar mais sobre essa novidade para muitos né? Até dentro das nossas igrejas tem muita gente que não conhece a Cristo. Claro, nenhum de nós conhecemos Cristo na sua totalidade, né? Mas que nós possamos buscar mais através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da palavra, conhecer a esse Deus que é tão grandão, que é tão excelente, é tão maravilhoso, e possamos render glória e honras e poder, acreditar a Ele, que está em cima de tudo e de todos, né? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa te dar mais uma oportunidade. Você que está nos assistindo, que ainda não aceitou Jesus, Ele é para ti também, né? Ele quer salvar a tua vida, Ele quer te mostrar tudo isso que eu estou falando, a qual você pode até não compreender neste primeiro momento. Mas aceitando a Jesus, Ele vai abrir os teus olhos espirituais e certamente Ele vai te mostrar coisas maravilhosas. Muito obrigado a todos, vos agradeço a todos pela ajuda de estar aqui divulgando no nosso canal. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo para todos. Em nome de Jesus, amém.